essa aula aqui ela vai ser provavelmente mais extensa porque eu vou falar de placas-mães. Mas você vê que tem uma placa-mãe de um tamanho que é padrão, tem uma placa-mãe que é bem maior, mas também temos uma placa-mãe que é bem menorzinha. Basicamente é preço, gente. Quanto maior a placa-mãe ela não é muito fundamental, ou na verdade quase não é fundamental em nada para o desempenho do computador. Não adianta você comprar uma placa-mãe, eu quero melhorar o desempenho, vou comprar uma placa-mãe. Besteira, isso não existe. A placa-mãe ela é encaixamento. Notem que aqui eu consigo ligar uma placa de vídeo PCI Express. Mas e se eu quiser então ligar duas placas de vídeo? Aí que vem a falta de você ter uma placa-mãe melhor. Eu preciso de 3 placas PCIs, uma de som, uma de rede e uma de captura de TV. Eu preciso de 3 PCIs. Como que eu vou ter aqui se aqui eu só tenho uma PCI? Essa plaquinha aqui pequenininha, ó, que eu separei só para mostrar para vocês, ela não tem PCI Express. Então ela não serve, ela não vai... Você não tem como colocar uma placa de vídeo. E notem que aqui, ó, eu tenho um encaixe de memória. Esta placa que eu comprei, que eu vou montar agora para o cliente, domingão, tem 2 encaixes de memória. O que me deduz que ela tem ali até 32 GB de memória aceitável, 2 pentes de 16. Mas olhem essa daqui, já tem 4. Você vai para a internet e faz uma pesquisa de qual a placa-mãe para o processador. A placa-mãe ela tem que ser exata para aquele processador que você vai comprar ou vice-versa e também para a memória. Aquilo ali é um conjunto, a qual eu chamo de bojo. Vocês têm que ter muita atenção nisso, para não acontecer de vocês comprarem peças e quebrarem a cara no encaixar, ou na hora de ligar o computador, aquela esperança, né, você que vai ligar a primeira vez, cruzar os dedos e ele, pum, não dá tela. Isso realmente é decepcionante e é uma mão de obra terrível para trocar. Vou falar aqui dicas importantes que vocês têm que saber, que são fundamentais, mas tem toda uma série de coisinhas aí, gente, que eu vou ignorar, minimices, coisas pequenas. Tem gente que fala assim, mas você não falou do... Tem coisa que não precisa falar, gente, não é de prática. Tem muita coisa que nem eu não sei e também não quero saber. Eu separei aqui, então, uma figura com placas-mães para os encaixes da AMD. O que é o encaixe, gente? O tal do socket. Os AMDs, eles trabalham com sockets AM1, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2. Isso até o momento. Isso muda muito, eles fazem muito socket diferente, muito processador diferente. É muito chato, eles não conseguem sossegar o facho, não. Eles têm que ficar toda hora mudando. Já os da Intel, temos até o momento, ó, LGA 1151, 1150, 1155, 1366, LGA 2011, 2011 V3, versão 3, 2066, 1.200.000. Impressionante. É uma quantidade de troço absurdo. E quem vai definir isso daqui é o processador que entrará aqui. Então, se vocês comprarem uma placa-mãe LGA 2011, vocês têm que comprar um processador LGA 2011. Se você comprou um processador AM4, então você tem que ir na internet buscar por uma placa-mãe AM4, que dá suporte para aquele processador. Basicamente é isso, gente. É cai lá e cá. A diferença do AMD para o Intel, basicamente, é que o AMD tem aqui os furinhos no socket e o processador vem com os pinos. O da Intel, os pinos vêm na placa-mãe, o processador é liso, para encaixar nos pinos. Então, a diferença é essa. Pela aparência, você já sabe se uma placa-mãe é Intel ou AMD. É visível demais. Não preciso me alongar muito nisso, mas aqui um socket é um AM1, escrito aqui, ó, 1B. A marcação da placa-mãe dele para você encaixar geralmente é simples. Você vê aqui, ó, triângulo, triângulo, triangular, quadrado. E você verá esse desenho no processador, dourado. Então fica fácil você saber aonde, que lado que você vai encaixar, beleza? Sexta geração, LGA 1151. Azarado, mas olhando assim é tão parecido. Tem muita diferença de um para o outro, sexta geração para quinta. Esse aqui tem um trequinzinho aqui do lado de plástico, o outro não tem, já tem um borrão aqui maior aqui para atrapalhar, para o processador não encaixar. Tem diferença grande de um para o outro. Isso aqui é reto, quadrado, tá vendo? Quadrado, reto. A sétima geração, aí já vem tá vendo essa saída lateral. Os processadores da Intel têm um problema sério, que eles não ficam escritos em cima ali, só diz assim, modelo tal. Podia vir escrito, é um socket 2066, pronto. Facilitaria muito, mas eles não fazem porque, né? Aquela coisa, né? Temos aqui o socket de 8ª geração, o novo, já estamos na 9ª geração, 10ª. Inventaram esse negócio também de geração, acharam bonito o nome, estão inventando isso aqui. Esse aqui é o 1151. Os sockets AM2 vocês não encontrarão mais, só em placas-mães de supermercado, lugares assim que tem computador que dura muito tempo, que está lá mais antigo. Você vê que ele é bem diferente para você colocar um processador aqui, é bem fácil, ele é bem marcado. Fica escrito, a AMD facilita muito nesse pedaço aqui, o socket AM3.
Vamos colocar processadores AM3. Já vai procurar direto logo, processador AM3. Temos aqui um AM3+. Mas o que mudou, Azarado? Muda um pouquinho na distância das coisinhas e no tamanho das espessuras dos buracos aqui. Mas vai ficar escrito aqui, o soquete AM3B, que seria o mais. Notem que aqui no pino morto temos 3 furos. Notem que no AM3 comum, pino morto, temos 2 furos. É um trocinho besta aqui para dificultar, mas vocês não conseguirão encaixar o processador de uma para outra, de outra para uma. Então não empurrem para baixo na grossura. Vão entortar os pinos do processador e vão chorar e eu vou rir. O novo soquete AM4, tirando aquele TR4 que são para os Ryzen mais avançados, temos o soquete AM4, que ele é bem próximo, tá vendo aqui? Ó? A diferença é quase nenhuma de um para o outro. A diferença visível dele, basicamente, é na marcação, que sempre tem aqui diferente. Aqui tem um pino que entra, ó, tá vendo? Aqui, ó, reto, 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 e aqui tem a marcação de plástico. E essa marcação que fica parecendo um quadrado, isso você verá no processador, para vocês não ligarem errado. Temos os soquetes FM1 da AMD, FM2 e o FM2+, que tem a terminação B. E vocês veem isso no processador na hora que vocês forem comprar. Voltei aqui no passado, ó, um LGA 775, a placa-mãe Intel que o Azarado mais instalou. Você, técnico de informática da antiga, mais instalou foi essa. Era padrão básico, colocou o processador aqui, tinha a marcaçãozinha, encaixou, desceu, tchau. Vamos então pegar aqui, eu fiz uma análise aqui, uma pesquisa de preço. Vou mostrar para vocês, eu vou traduzir isso aqui, esse hieroglifo brabo aqui. Vou apertar a tecla SAP para vocês, quando forem comprar uma placa, vocês entenderem o que está dizendo aqui, o que precisa realmente saber. E aqui uma placa-mãe AMD, uma placa-mãe AMD mais cara. Vou fazer também a tradução para uma Intel e uma Intel mais cara. Aqui temos uma Biostar, lembrando que marcas de placa-mãe, fabricantes, olha aqui. Ó. Azarado, qual é a melhor placa para comprar então, Azarado? Normalmente, gente, tem as placas que tem mais nome. A ASUS, que não é ASUS, isso aqui é um S, não é um Z. A ASUS. Temos a Gigabyte, são placas mais conhecidas. Mas eu, por prática, e quem é técnico aí de raiz vai concordar comigo, placa-mãe, gente, é sorte. Eu canso de instalar a ASRock, que é a segunda linha da ASUS. E ela é bem fraquinha, bem baratinha. E está durando aí anos e anos e anos. E já tem cliente meu aí, teve cliente que comprou não um só, nem 2, nem 30, que compraram placas-mães caras, tops, e já quebrou. É sorte. Quem concordar, joinha. Quem não concordar, é porque postava a hashtag ele não. É da turma da LGBT. Mas aí tem os encaixamentos com mais qualidade. Tem, gente. Eu sei que tem. Como eu estou falando que não tem. Componente com mais capacidade, mais tecnologia. Mas ninguém vai fazer uma placa-mãe ruim. Para começar, não vai sair de fábrica uma placa-mãe ruim. Isso não existe. É sorte, gente. Estou dizendo. Eu estou aqui gravando essa aula aqui, gente, numa placa-mãe. É uma placa-mãe MSI. É o computador que eu estou usando agora. Se você tem uma ideia como é que essa placa-mãe está durando, esse computador aqui foi o mesmo computador que eu usei para fazer os convites para a inauguração da Bíblia. Olha isso, é bem antigo. Está aqui até hoje. Temos aqui uma placa-mãe, soquete AM4, então sabemos aqui de cara que são para os processadores novos, as linhas Ryzen e tal. Vocês sempre encontrarão suporte a APU, que é diferente de um CPU, processador comum, APU, processadores que vêm com placas de vídeo. Eles dão suporte a isso. Dos AMD da série A, então vocês têm qualquer processador AMD, isso, aquilo, A4, A6, A8, isso aqui servirá se for encaixe AM4. CPUs Ryzen, APUs AMD, NPU com soquete AM4, chipset não precisa dar importância, memória, isso aqui é importante. Memória 2x, ou seja, ela tem dois slots, 2 locais para encaixar memória, 4x, 4 slots. DDR4 é a memória que ela trabalha. E essa questão da memória é super importante para vocês. E aqui tem os padrões de DDR4 que ela aceita. E na parte da memória eu passarei isso, mas as memórias têm frequências, megahertz diferentes. Dual Channel, todas são hoje em dia, você não precisa dar nem importância para isso aqui, que todas são. Vou falar sobre isso também na aula de memória. Esses padrões de non-SCC e SCC vocês encontrarão, mas não precisa dar muita importância, porque geralmente as placas-mães todas vão aceitar os dois. Isso aqui é importante, capacidade, ó, 32 GB, 32 GB. Então, isso significa que vocês podem colocar numa placa dessa que tem 2 slots, uma memória de 16 GB, outra memória de 16 GB. 64, com 2 slots, 2 memórias de 32, 4 slots, 4 memórias com 16. É uma conta básica, gente. Regra de 3, quem passou da segunda série vai conseguir fazer.
Temos aqui um slot 1x 1 vezes PCI Express 3.0 de 16. Ou seja, vocês podem colocar aqui uma placa de vídeo externa PCI Express de até 3.0, 16 de velocidade. 2x PCI Express 3.0 x.1. Aqui tem 2x de PCI Express, 1x de PCI Express. O que é isso, Zara? 3.0, 3.0. Aqui, x1, x16. Vou voltar para uma placa-mãe aqui e vou mostrar o que é. Vejam que aqui nós temos encaixes PCI Express x16, x16, x16. Placas de vídeo, elas usam a PCI Express x16. 16 de velocidade é a mais rápida e é a maior na placa-mãe em tamanho. Aí, qual que usa, Zarado? Minha placa-mãe vem com 1, 2, 3. Você pode botar em qualquer uma, geralmente a gente coloca no primeiro. As outras são para vocês colocarem outras placas para quem vai usar isso, que também é meio raro. Temos aqui a pequenininha. A pequenininha é a PCI Express x1. É a menor. Aqui, a segunda, a primeira. Isso aqui é muito comum em placas de rede, algumas placas aí que usam esse padrão mini. A gente chama de mini PCI Express. Se vocês forem comprar uma placa-mãe para o cliente de rede, a placa-mãe queimou. Vocês têm que abrir a dica importante, hein? Vocês têm que abrir o gabinete da pessoa, olhar a placa-mãe para ver se ele tem ou esses mini PCIs ou o PCI comum. Para você comprar então a tal placa que for precisa, não importa para quê, comprar do encaixe exato. Então você vai comprar, vai quebrar a cara, hein? Há muita atenção nisso aqui. Armazenamento aqui, 4x portas SATA, significa que essa placa-mãe tem 4 SATA. Suporta RAID, suporta não sei o que lá, todos têm. Áudio nem é tão importante, 8 canais de alta definição, que ninguém nunca percebe a diferença de um som para o outro. Essa parte aqui da LAN, ou seja, placas de rede local, Area Network, isso é importante e apesar de o pessoal não dar muita importância. Para o pessoal que é gamer, o que eles fazem? Eles jogam geralmente jogos online, que dependem de uma alta velocidade de transferência de dados pelo cabo de rede. As placas normalmente 10-100, elas não têm geralmente vazão para vocês que têm internet de 50 MB de velocidade, 100 MB de velocidade de internet. Vocês têm que ter uma placa de rede que dê suporte para essa velocidade toda, que é a placa de 1000. Então, se vocês comprarem uma plaquinha, se você, atenção, já está vendo esse vídeo aqui por acaso e tem já no seu computador uma placa 10-100, que é a comum, e você está vendo que você está dando gargalo na sua internet na hora do jogo online, compre uma plaquinha de rede Mini PCI Express que seja 10/100/1000. Painel traseiro, gente, aqui, temos aqui um X PS2, keyboard ou mouse, tanto faz, ele vem junto. Aqui, 2X, duas portas USB, 4 portas USB de 2.0 comum, isso aqui é importante para impressoras, receptores Wi-Fi, controles, joystick. E tem muita atenção nisso aqui, gente. Tem cliente meu que comprou placas-mães aí que só tinha USB 3.0 e não conseguiram escanear com a impressora. Ou colocaram um joystick, que seja. Conector HDMI, então ela tem a saída HDMI, tá vendo? E a resolução da placa nativa que já vem nela, se você colocar na HDMI, vai bater no seu monitor com uma ótima resolução aqui, de 4000 e tanto por 2000 e tanto, bem boa mesmo. A resolução na saída VGA, então para aqueles monitores com aquele cabo normal azul, é de 1920 por 1200. Não consegui a resolução, que aqui é na HDMI, aqui é se for para VGA, tem diferença. Aqui a porta LAN, que está dizendo aqui em cima, ela tem uma saída de porta de internet. Temos 3x Audio Jacks, ou seja, as 3 saidinhas de som. E a placa-mãe mais cara, então? Eita, esse aqui está recheado de informações, não é? Placa-mãe é M4, poderia ser outro, mas peguem apenas o entendimento da leitura, beleza, gente? Suporta os AMDs, e aí tem aqui a segunda geração dos AMD Ryzen com AMD Vega, aquelas coisas. Suporta os processadores Athlon X4, processadores com 8 cores, chipset não interessa. Memória, 4 slots de memória. Então ele pode fazer um dual channel tranquilamente, ou seja, 2 memórias juntas ou 4 de preferência. E vem com as DDRs4. De qual que você vai colocar? Pode escolher 3200, DDR4, 3000, 2800, 2600, 2400. Bota sempre maior aí se puder, gente. Maior sempre causa maior impacto. Aqui vem Dual Channel total, capacidade 64 GB de memória. Essa placa-mãe vocês podem colocar, como tem 4 memórias de 16 GB. Athlon 64 processador total slots, duas PCIs Express 3.0 2.0 de 16X. Então, essas aqui são as placas de vídeo. Ele suporta 2 placas de vídeo. Uma rodando a X8. Normalmente, todas vão vir com 16, gente. Vocês vão comprar uma placa de vídeo top, ela vai funcionar no tal do 16. Um X PCI Express 2.0, tá vendo? De 16. Ou seja, temos placas de vídeo que funcionam com PCI, exigem PCI Express 3.0 e outras que exigem PCI Express 2.0. Aparentemente, olhando assim, é quase a mesma coisa. 3x
PCI Express 2.0 X1, ou seja, ela tem 3 daquelas mini PCI Express. Aqui, Multigraphics Supports AMD Crossfire X. Aqui, isso aqui eu ia falar mais no final, mas vou deixar para vocês guardem a informação. Temos placas-mãe para AMD, se vocês pegarem uma placa-mãe top, ele virá com esse suporte ao AMD Crossfire para NVIDIA SLI. Muita atenção para esse detalhe, eu vou explicar no final para que ele serve. Mas ele é fundamental que vocês saibam e vão aprender. Pessoal, muita gente não sabe disso, vai saber hoje. SATA tem 6 SATAs 3. É aquele SATA que é de 6 GB, ideal para HDs e SSD. Suporte de RAID, não sei o que, Jack e RAID. 3x M.2, isso aqui é bom saber. Significa que essa placa-mãe, aqui ó, WMK, ela suporta esse novo HD M.2, que é um HD que vem numa plaquinha. Ele tem tamanhos diferentes, vou falar sobre isso na parte de HDs, mas que é um HD que, se vocês estão impressionados com a transferência dos SSDs, que tem 600 de velocidade perto do 300 comumente dos HDs, a M.2, o HD M.2, ele tem 1000 de transferência, gente, e muito mais até. Desempenho da sua máquina vai às alturas. Realtek, outro canal, o áudio é áudio, não dou muita importância para isso. 7 USBs. USB 3.1, geração 1. Tem uma que é tipo C, aquela menorzinha que eu mostrei agora para vocês. 6 USB 2.0, que legal, mas ó, isso aqui é bom saber. 2 rear, ou seja, tem 2 atrás. E 4 at mini board, o que é isso? Essas 4 ficam por dentro, ficam na placa-mãe. Por exemplo, se vocês quiserem colocar alguns dispositivos, mas que não precisa, ele vai ficar fixo direto, mas vocês não querem que fique aparecendo do lado de fora. Esses aqui ficam presos na placa-mãe. E por sinal também eu acho um troço totalmente idiota. Um XPS2 keyboard ou mouse, você vai ter que escolher qual que você quer, aquele que é dividido em 2. Temos uma saída DVI, uma porta DVI, aquela branca, comprida. Uma saída HDMI, que legal, as placas-mães tops todas têm. Só que geralmente quem compra uma placa-mãe dessa, geralmente vai pôr uma placa de vídeo. E temos uma entrada para cabos de rede. Conectores frontais que saem do gabinete vão para esses conectores. E normalmente fica escrito na colher de chá para vocês o P. A questão aqui de 2 placas de vídeo, gente. Eu tinha falado para vocês lá no AMD também para decorar o Crossfire e falei relacionado ao SLI, o SLI. É isso aqui, ó. Você colocou uma placa de vídeo, a placa de vídeo era boa. Passou o tempo, ela já não ficou tão boa. Caiu bastante de preço. Vocês têm uma fonte de energia potente, 850 para lá. Vocês querem então colocar, vocês não querem comprar uma placa de vídeo nova, super potente, o que é aconselhável. Atenção, é o aconselhável. Eu quero colocar uma outra da minha, idêntica, para poder somar potências. Isso mesmo, tem como fazer isso. Só que o que fará a união desta placa com essa? Como isso vai acontecer? A placa de vídeo, o monitor vai ser ligado na primeira, a outra simplesmente somará potências à primeira e a outra a essa. A união é feita com isso aqui. Está vendo aqui? 3 placas de vídeo em SLI. Agora aqui já são 4 placas de vídeo tops em SLI, que depende de uma super fonte de pelo menos 1.200 watts para poder alimentar essa turma toda. Falei sobre isso aqui na parte de fontes. Temos aqui então 3 placas AMD Radeon e temos aqui 2 Radeons. Vamos lá, a diferença entre colocar 2 placas de vídeo na mesma placa-mãe entre a AMD, que fabrica as Radeon, e a NVIDIA, que são das GeForce e essas coisas assim, é basicamente o SLI e o Crossfire. As placas-mães da AMD, quando vocês forem usar placas de vídeo AMD dobradas ou triplicadas, elas passam a comunicação de uma para outra, gente. Normalmente é pela placa-mãe mesmo. Por dentro ali tem a comunicação. Poucas vocês verão que tem um cabo em cima que faz a união, como este que está aqui à frente. Está vendo aqui uma união desse que vai para esse que vai para esse. Isso aqui já é mais raro de vocês verem. Normalmente é feito por baixo. Daí vem a tecnologia Crossfire e Crossfire X da AMD. Está vendo aqui? Temos 2 placas, mas não temos a união. Cadê a união que faz o açúcar? É por baixo, é via placa-mãe mesmo, ela faz isso. Mas se vocês forem usar as placas NVIDIA, notem que aqui tem uma placa que as une, outra placa grande que as une, tá vendo? E vocês podem raramente encontrar ainda essas fitinhas com encaixe, gente. A placa de vídeo da NVIDIA, elas têm aqui na ponta delas, no alto, muita gente não sabia para que servia, uma base aqui, uma conexão morta, vazia, sem nada. Era feita para isso, para vocês comprarem essas plaquinhas de união SLI. Vou ligar 2 placas, coloca esse conector em cima de uma, em cima da outra e ele fará a união.
Aqui uma outra placa de união para 3, tá vendo? Tranquilo, né? E sempre a saída de vídeo vai para a primeira placa, ela é que vai mandar. E uma coisa que vocês têm que saber é, juntar duas placas de vídeo não significa que vai dobrar a potência, não. Não vai. Nem esperem por isso. Mas vai aumentar em 50% fácil. Mas para quem puder, compre uma placa de vídeo nova. A questão de memórias, vocês têm que saber isso aqui também. Isso aqui é uma coisa que muita gente queria saber, vai saber agora também. Poucos aqui do canal, inclusive técnicos, não sabem do que eu vou falar agora. Vocês já compraram placas-mães que vêm com 4 slots DDR2, 3, 4, não importa. Mas vocês já viram que tem umas que tem, apesar de todas encaixarem certinho, duas têm uma cor e duas têm outra cor. Por que tem isso, né? A gente talvez queria saber disso. Eu encaixo aqui da vídeo, eu encaixo aqui da vídeo também. Posso botar aqui, lá e cá, tanto faz. Essas placas-mães melhoradas, gente, que tem 4 encaixes, slots de memória, isso funciona para vocês, por exemplo, se essa placa aqui tem suporte a 32 GB de memória, vocês colocarão 4 pentes de 8 para somar os 32, 64, 4 pentes de 16, 2, 1 em cada um. Isso fará com que a gente chama isso de latência. Eu vou falar isso na parte da memória. Mas quando vocês fazem esse dual channel completo, ele vai dividir, a placa-mãe vai dividir. As duas de cá vão ser para envio das informações e a outra para recebimento das informações. Isso não vai ser concentrado, então, apenas na mesma memória, que ela faz o envio e faz o recebimento. Entende? Isso aqui vai ficar realmente, vai aliviar a sua memória na metade e vocês normalmente ganham o dobro de potência, o dobro de desempenho fazendo essa função. O Dual Channel aqui, tá vendo? Separado. Vamos colocar duas placas aqui, uma na branca e uma na branca. Eu quero colocar mais duas, azul e azul. Fica escrito na placa-mãe, gente, é slot 1, 2, 3 e 4. Eu tenho que falar basicamente desses computadores montados, gente. Duas coisas que eu falo para terminar essa aula, que ela já está bem extensa, mas infelizmente o tema é complexo. Os computadores montados por empresas nefastas, aqui a Dell, HP, essas torres que são únicas, cuja mini fonte, não comprem, não indiquem para clientes. Se vocês forem comprar em Mercado Livre ou então usados, tanto faz, o LX, não comprem desses computadores, não indiquem para ninguém. Por quê? Vamos lá. As placas-mães, elas têm uma anatomia aqui, um anatogato, encaixa exatamente aqui com o formato, ou seja, a disposição das peças aqui dentro. Então, o processador virá num lugar que é totalmente diferente do que qualquer computador. Os encaixes frontais eles vão para outro lugar em conectores diferentes. Uma placa-mãe destas, ela só serve para um computador destes. Então, se você quebra um desse aqui no futuro, numa loja que você prestou serviço, e vai quebrar, gente, a placa-mãe, vocês não vão poder comprar qualquer placa-mãe e colocar aqui dentro. Ouviram? Não vai encaixar. Não vai dar pinagem aqui, vai bater tudo errado. Vocês terão que comprar uma outra placa-mãe desta idêntica para encaixar aqui. E acreditem, é caro demais, muito caro, e é ruim de achar, hein? Só o velho, só a placa velha. Placas-mães novas não aceitarão. Não usem essas torres que são moldadas adaptáveis pelas próprias empresas. Isto não presta. Volta e meia eu pego umas aí, faço umas gambiarras aí, coloco uma fonte de energia grande, solta, aberta, tem até vídeo no canal ensinando. É horrível, não comprem. Muitos eu já condenei, ó, essa placa-mãe aqui não tem para comprar não, lixo. Perde processador que vem preso, perde tudo porque a placa-mãe não se acha para comprar. A dica importante. E tenho que falar para vocês também das placas-mães mini, que são as placas-mães que vêm já com o processador embutido nas placas-mães. É algo parecido com o que tem no notebook. Essas placas, elas são muito conhecidas nesses computadorzinhos pequenos. Não são boas, não comprem, são fraquíssimas. Elas têm pouquíssima memória, elas encaixam pouca memória. Muitas se alimentam apenas do cabo de energia padrão aqui de 24 pinos, nem a 12 volts elas têm. E um detalhe, gente, quando vocês forem consertar computador, ó, cliente, qual é o sintoma? Está dando tela azul, então ligue e apita. Ah, é a memória que está ruim. Já aconteceu isso comigo, hein? Vou confidenciar vocês aí. Ah, é memória então que está ruim. Qual é o computador? É novo, é antigo? É médio. Tá bom. Lá vou eu com a bolsa com um monte de DDR2, DDR3. Quando chega na casa da cliente é uma mini plaquinha dessa e essas placas elas usam memória de notebook. Aquela memória menorzinha, tem que dar muita atenção para esse detalhe. Comprem, se forem um dia comprar isso aqui e indicar para alguém, mas comprem que as memórias sejam tamanho padrão, gente. Então, se você chegar na casa do cliente lá na loja que seja, levar aquele monte de memória na bolsa, chegar lá e vai memória de notebook. Quebra a cara feio pra caramba. Tem poucas saídas SATA, então você tem aqui 2 HDs. Quebrou uma, já era, tem que comprar uma placa separada. Não tem como colocar placa de vídeo, não tem PCI Express. É muito ruim. Não comprem placas mini ATX, não comprem.
Era só isso que eu tinha que passar para vocês então. Placas-mães AMD e Intel, os encaixamentos todos ali vocês já sabem. Todas terão que ter as entradas SATA, de preferência para dias de hoje, hein? SATAs 3.0, as que têm 6 GB de velocidade. Se vocês puderem comprar placas-mães que tenham ali atrás ainda as portas USB 2.0, é um favor que vocês fazem a vocês mesmos. Muita atenção para o soquete da placa-mãe. É aquilo ali que vai definir o processador que entrará ali. E as memórias tem que saber para cada modelo de placa-mãe a frequência e a memória que ela suporta. É uma DDR3, é uma DDR4, é uma DDR5, vai vir ainda aqui 6, 7, não importa. Qual frequência ela suporta e até tanto ela suporta de memória. É o que vocês precisam saber. Tudo isso fica escrito na especificação da placa-mãe. Beleza, gente? Espero que essa aula tenha ajudado a vocês. Vamos então para o nosso próximo tema.